Ontem não, anteontem, eu assisti. Eu falei pro Matheus falou... Ele falou assim, caralho, é isso que tu vai assistir antes de dormir? Porque eu... Ô, Matheus, vem cá, Matheus! Como é que tu falou quando eu falei que ia ver um documentário? Não, o que era? Mas qual que era o documentário que tu falou que tu ia ver? Cabaré Eldorado. É um documentário sobre a perseguição dos nazistas contra a comunidade queer. Cara, tipo, era 3 horas da manhã. Não era 3. Não era 3. 2h30? 4? Não. Era antes. Era 1 e pouca. Não, mas era nas madrugas assim. Eu tava indo dormir já, tava ali deitado. Daí a Bel assim, eu vou ver um documentáriozinho aqui pra pegar no sono, pra ficar mais tranquilinha. Não aqui. Falei isso, vou ficar mais tranquila. Eu, curioso pra saber o que era, já quase dormindo, ainda perguntei assim, o que tu vai assistir? Ela assim, um documentário sobre o que era o Holocausto? Sobre a perseguição nazista contra a comunidade LGBTQ+. Cara, eu assim, meu Deus, cara, vai ver isso antes de dormir. Assim, é isso, é coisinha básica que a Bel assiste. É nesse estilo aí. Enfim, chama Cabaré Eldorado. Chamei ele pra falar, porque é mais fácil. Chama Cabaré Eldorado e está disponível na Netflix. Gente, antes de qualquer coisa, assistam. Assistam, não sei até quando vai ficar disponível, mas assistam quando vocês puderem, tá? É um documentário que faz um apanhado muito bom. Ele acaba muito rápido, eu senti que ele é muito rápido, sabe? E eu não gosto muito quando tem simulação no documentário, sabe? Pra dar uma profundidade. Nesse tem, mas não é nada que me incomodou. É só um negócio que eu não gosto tanto. Mas achei ele muito bom. E o principal mesmo, assim, do documentário pra mim foi ver o depoimento de pessoas trans. Falando de pessoas trans naquela época, sabe? Porque imagina você ser uma pessoa trans quando você tá vendo o seu país sendo invadido pelos nazistas. Então, imagina você ter a percepção, sabe, de você ser uma pessoa trans naquela época. Eu achei muito incrível a forma com que a pesquisa foi feita pra fazer esse documentário, sabe? Então, não, Renanzinho, não é por conta de, tipo, só desgraça acontecer e os caralhos, sabe? É mais por conta de ter uma percepção diferente das coisas que a gente já viu até agora. Porque, pô, eu já li muita coisa em relação ao Holocausto, muita coisa, vocês estão ligados, mas raramente eu vejo sobre isso em específico, entendeu? Raramente eu vejo sobre isso em específico, porque eu já li sobre perseguição contra homossexuais, contra LGBTQ+, eu já vi tudo quanto é coisa em relação a isso. Mas eu acho que saber que existiu um lugar chamado Cabaré Eldorado, em Berlim, era um lugar que funcionava em Berlim nos anos 20, e aí é isso, tipo, as pessoas que... as pessoas queer sabiam que existia aquele lugar e se sentiam à vontade lá pra ser quem elas são, entendeu? Pra conversar com pessoas que são parecidas com ela, tanto em gosto, quanto em identidade, quanto tudo quanto é coisa, e se encontrar, sabe? Sentir aquele negócio, aquela sensação de pertencimento. E nos anos 20 já era muito mais difícil, óbvio, né? Mas, enfim, é legal porque dá um panorama de como era esse lugar, como ele ficou conhecido e o que ele virou depois disso, sabe? É muito, sei lá, é muito foda ver esse tipo de coisa e ter um panorama desse tipo de coisa também. Porque eu acho muito... é um assunto que eu gosto de falar sobre, né? Porque, não é que eu gosto de falar sobre, mas eu gosto de lembrar as pessoas sobre, porque eu sempre lembro que daqui a pouco não vão ter mais pessoas sobreviventes vivos, sabe? Não vão mais ter pessoas vivas pra falar sobre isso. A gente vai ter depoimentos deles, livros, memórias, entrevistas, tudo quanto é coisa. E então a gente precisa ficar falando e lembrando das histórias dessas pessoas que existiram. Cara, Mano, tinha um tenista alemão famosíssimo que eu nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, tipo assim, eu já ouvi falar, sabia que ele existia, mas não sabia que ele era da comunidade, eu não sabia das entrelinhas da vida dele. E eu descobri nesse documentário, tá ligado? Tipo, que ele era contra o movimento, que ele tinha muita dificuldade de jogar pela Alemanha nazista, né? Porque ele representava a Alemanha. Então, nossa, é muito foda, assim, ver, porque ele tava ainda... eram pessoas que estavam se descobrindo. Inclusive, fala de um soldado do Hitler que era gay.
era abertamente homossexual, que frequentava o cabaré Eldorado e que depois participou, sabe, posteriormente disso também. Participou enfim, de todas as sanções do Hitler, de tudo que o Hitler fazia. Inclusive, depois o Hitler se voltou contra ele. Tanto o Hitler, quanto o Himmler, quanto todas as pessoas que queriam esse lugar de destaque na vida do Hitler. Porque o que acontece? O Hitler tinha vários caras que ficavam lambendo as botas dele, mas ele tinha os que eram os favoritos dele. Esse soldado, que é o homossexual, era um dos favoritos dele lá no início. Tava com ele em 1 milhão de discursos, tem várias filmagens dos dois juntos, sabe? Dele atrás do Hitler, do lado do Hitler, enquanto o Hitler discursava, ou quando tava numa carreata, essas coisas todas. E anos depois, quando foi ficando mais pública a vida dele, inclusive veio a público também o Hitler falando sobre ele, sobre a vida do pessoal desse soldado. Ele chama Ron, sei lá, Ron, sei como é que é a pronúncia, mas a vida dele veio a público também, porque começavam a falar que ele frequentava uns lugares assim, e perguntavam pro Hitler sobre. O Hitler falou que o que ele fazia na vida pessoal dele não interessava, desde que ele mantivesse a discrição. Aquela coisa de tipo, seja gay, mas não tanto. Na moral mesmo, sou preconceituosa, só seja gay, mas no teu quieto, entendeu? E aí veio isso a público, aí virou um bafafá e tal, mas ele continuou tanto sendo um dos braços direitos do Hitler, quanto continuando junto com ele, em tudo quanto é discurso, em tudo quanto é coisa. Participou da queima dos livros, né, que é a queima dos livros, famosa queima dos livros do dia 10 de maio, na praça. Então, tipo assim, ele participou de tudo isso. Só que ele foi alimentando como se ele estivesse sendo aceito por uma pessoa que não costuma aceitar pessoas como ele. Sendo que tudo aquilo se voltou contra ele, porque basicamente, quando surgiu o Himmler virou braço direito do Hitler pra tudo. Tanto quanto Goebbels, que era cuidava da publicidade, etc., dos nazistas. O Himmler, quando surgiu, começou a ser mais assertivo sobre ter um gay ali, uma pessoa que tinha uma vida em que não era casado com quem eles queriam. Aí o cara chegou a casar com uma mulher, tá? Mas só que todo mundo sabia que, tipo assim, ele era casado com uma mulher só de fachada. E, enfim. E aí, quando o Himmler chegou, que foi quando a casa desse outro soldado caiu, sabe? Porque o Himmler começou a ser mais assertivo, perguntou, e aí, a gente vai aceitar esse cara? A gente não vai aceitar e tal. E tudo que ele construiu naqueles anos iniciais ali de tomada do poder do Hitler se voltou contra ele. Porque, enfim, no documentário mostra melhor, mas ele foi meio que açoitado pelos próprios caras que chamavam ele de irmão, sabe? Tipo gays com Bolsonaro, já deve seguir a mesma linha de raciocínio. Um raciocínio que, infelizmente, eu não tenho capacidade de entender. Ele alimentou a cobra. Pra aprender mais sobre esse assunto, você recomenda começar por onde? Cara, eu comecei a ler sobre Holocausto muito nova, muito cedo. Ele tá fixado, Nath. Tá fixado o nome. Eu comecei a ler muito nova, muito cedo sobre o Holocausto. Então, dei um pequeno arroto. Era um assunto que sempre me interessou, sabe? Então, eu comecei, acho que assim, nos primórdios, tipo assim, eu li Anne Frank, sabe? Eu li Anne Frank, eu tive um dos primeiros contatos, foi na escola, primeiro contato, saber que existiu a Segunda Guerra Mundial. Foi com a minha mãe, com o meu avô e na escola, sabe? Minha mãe sempre comentou muito, e minha mãe falava muito sobre o diário da Anne Frank. Tipo, a primeira vez que eu ouvi sobre, eu tinha a idade da Anne, e a minha mãe falava sobre, e quando eu ganhei o livro mesmo, sabe? Foi no meu aniversário de 15 anos. Eu tenho a dedicatória até hoje, inclusive, por conta, eu amo essa dedicatória, e a minha mãe dedicou falando pra eu continuar estudando, lendo, que eu gostava de ler, blá, 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 blá. Aí, eu comecei a ler e eu não parei mais, assim. Eu comecei lendo muito livro de memórias de sobreviventes, tipo o Diário de Anne Frank. Eu li O Sobrevivente, que é do Alexander, que é um cara que morou aqui no Brasil e dava muita palestra em escolas. Teve muita gente no chat que provavelmente já viu ele em alguma palestra ou já teve o privilégio de ter ele numa palestra na escola.
Depois eu fui ler dos amigos e pessoas que eram do conhecimento da Anne Frank, tanto a mulher que casou com o pai dela, né, que foi a única pessoa que sobreviveu, quanto da Nanette, que é uma das melhores amigas da Anne Frank, quanto da Hannah, que também era uma amiga da Anne Frank. E daí depois eu comecei a ler mais Memórias de Sobrevivência. Eu li Se Isto é um Homem, que é um dos livros mais famosos sobre o Holocausto na perspectiva de um prisioneiro. Ele é muito forte, mas é muito bom esse livro. Inclusive, eu tava relendo esses dias. Já li Os Fornos de Hitler, Lia. Tem um vídeo no canal sobre esse livro. Aí depois eu fui lendo, entendeu? Aí eu me senti preparada pra ler a biografia do Hitler. Ela tem 1008 páginas. 1014 páginas, sei lá. E eu acho que ela... Cara... Eu acho que eu li ela... Tem uns 8, 9 anos, mais ou menos, assim. Tem muita página. Aí eu li o Mein Kampf, que é o livro que o Hitler escreveu quando ele foi preso, né? Ele foi preso inicialmente, não por conta da Segunda Guerra, inicialmente da... Ele nunca foi preso pela Segunda Guerra, né? Curiosidade, tem gente que acha que ele foi preso e morreu na prisão. Ele se matou. Ele nunca foi preso. O último livro que eu falei chama Hitler. É uma biografia escrita pelo Ian... alguma coisa que termina com W, talvez, o sobrenome, mas é Ian alguma coisa. Tá lá na minha loja, inclusive, exclamação loja. Tá lá na minha lojinha da Amazon na seção de Segunda Guerra Mundial. Hitler sabia escrever? Não. É horrível o livro dele. Na verdade, o Mein Kampf é basicamente um manual nazista, tá? É abertamente isso, na verdade. Ele começou lá a falar sobre os ideais dele de embranquecimento, de povo ariano, de eugenismo, eugenista e o caralho a quatro, e começou a só difundir essas palavras. Começou mesmo nos bares de Munique, né? Ele começou nos bares de Munique o tempo inteiro, difundindo essa palavra no povo, isso. Ele, inclusive, nos trabalhadores, o nome do partido tem socialista, nacional socialista no nome, porque ele fala abertamente no livro dele que chamava os trabalhadores, que era a classe que não pensava muito e era burra, então se eles vissem socialismo eles iam apoiar. Então, e aí, enfim, tem um monte de coisa que quando a gente começa a ler e estudar sobre a gente, e pesquisar, né, a gente vai descobrindo e vendo como era tudo muito horroroso, mais do que já parece, entendeu? Mas é um assunto que é muito difícil de ficar falando sobre, porque ele mexe em muita coisa, porque, pô, é um assunto foda. Só que aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que falar, entendeu? Eu recebo muita crítica naquele... Eu não leio mais os comentários, mas no meu vídeo do campo de Sachsenhausen, que eu fui, eu falei sobre como foi visitar um campo de concentração, tem muita gente falando, ai, tá se aproveitando de uma tragédia, sabe? Essas coisas idiota que falam. Mas eu lembro quando entrou na minha mente esses comentários antigamente, assim, tipo, no YouTube, que eu ficava, caralho, será que eu tô mesmo? Será que eu tô viajando? Não sei o que, será que eu tô errada? Umas paradas assim que tu fica na paranoia. E aí... Eu sei que não, mas eu fiquei meio paranoico uma época. E sim, Bia, eu tenho esse... Eu acho que esse foi o vídeo... Quando ele sair, ele vai ser o vídeo mais difícil que eu já fiz no canal, que foi o de visitando Auschwitz, né? Só que eu passei mal no dia que eu fui gravar sobre, e desde então eu não consigo falar sobre. Eu nunca falei com ninguém sobre como foi visitar Auschwitz, porque eu quero falar primeiro pra vocês, sabe? Só que eu não consigo falar pras pessoas, tipo, a minha mãe perguntava o tempo inteiro, como é que foi, que não sei o que, e eu, tipo, sabe quando tu não sabe o que falar? Tu fica meio bitolada, assim, das ideias. Sabe, que eu parecia uma doida, que eu falava, cara, eu não sei falar sobre como que é, assim, eu sei, é muito ruim, é muito pesado, e é isso. Foi isso que eu falei pra ela, sabe? Literalmente isso que eu falei. Mas eu entendo muito porque você não consegue falar, porque é pesado demais. Então, mano, mas, sabe, tipo, eu fiz isso e eu fiz eu fiz um roteiro inteiro. Esse sempre foi um dos roteiros que eu mais, assim, sonhava em fazer, por conta da história, sabe? Y do Editeus, tá no chat. Por conta da história. Tipo, eu acho muito foda ter a oportunidade de visitar essas ruínas do passado, sabe? Tipo, você ver isso, você vivenciar isso. Só que eu tive uma
uma outra percepção depois de ter, depois de ter visitado. Porque eu entendo muito as pessoas que falam, eu não conseguiria, ponto. Eu entendo muito. Assim como eu entendo muito as que têm muita vontade de ir. Porque eu li muito sobre isso. Cara, tem outro Y desde teu, só que daí começa com Y. Inacreditável, pô. Enfim, eu falando coisa mais séria, mas enfim. Só que eu ficava... só que eu ficava muito doida das ideias. Porque eu tinha muita vontade. Muita vontade. Sabe? Eu tinha muita vontade desde que eu li o Diário de Anne Frank pela primeira vez. Eu li a primeira vez, eu tinha muita vontade de ir onde ela tava. Sabe, esse negócio de, tipo, eu quero ver onde ela tava, eu quero... Sabe, não sei. Eu queria muito ver aquilo, eu queria muito ver aquilo pra depois ou escrever sobre ou contar sobre, sabe? Porque, imagina, eu fiquei... foi depois de 10 anos que eu li o Diário de Anne Frank, eu consegui ir no lugar que ela escreveu o diário. Tipo, pra mim isso é maluquice até hoje. Porque eu lia... Tipo assim, numa realidade muito diferente da minha realidade hoje em dia. Então eu lia pensando, cara, algum dia eu quero muito ir. Mas era aquele algum dia de, tipo assim, algum dia muito distante, sabe? Então, eu estar lá, por isso que eu fiquei os 25 minutos chorando sem parar, copiosamente, porque eu não conseguia parar e depois eu me senti mal porque as pessoas estavam preocupadas. As pessoas ficavam preocupadas, me deram lencinho, tudo, na primeira vez que eu fui. A segunda eu chorei também. Eu falei como se a segunda tivesse sido diferente. Mas na segunda eu chorei muito também. Muito, 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 muito. Deus me livre. Talvez você não consiga falar justamente porque leu, estudou, pesquisou bastante sobre o assunto. Porque é literalmente como se explica algo assim. Pode ser, pode ter a ver com isso também. Pode ter a ver com isso também. Porque eu tenho eu não sei. Tipo assim, eu me sinto muito sensível a esse assunto ao mesmo tempo que eu consigo aguentar muito dele. Tipo, eu consigo ler muito dele, pesquisar muito dele. Então, eu não sei. Não, você não acredita que não, o Umbigo? Tipo, no esconderijo da Anne Frank, tipo assim, tu sente uma energia pesada, mas não se compara a Auschwitz, por exemplo. Mas eu sentia mais uma coisa assim, não sei exatamente o que eu senti. Tipo, não era mais assim um desespero como foi em Auschwitz. Eu senti mais uma... Sei lá, parece que eu tava visitando, assim, uma pessoa que eu... eu não sei, gente. É muito louco. É muito louco falar sobre isso, porque em algum momento eu vou achar que eu tô parecendo uma doida. Sabe? Tipo, parecer que eu tô visitando uma pessoa que eu conheço. Sabe? Eu acho que por eu ser meu livro favorito, talvez. Não sei. E também o momento inteiro tava sendo surreal na minha cabeça. Tipo assim, quando na minha vida que eu ia achar que eu saí, tipo, da casa que eu morava. Tipo, eu li o Diário de Anne Frank morando, tipo, num lugar que é considerado subúrbio aqui de Tubarão. Então, quando na minha vida eu imaginei que eu ia sair de lá pra ir no coisa... tipo, um negócio que não faz... Até hoje é difícil de, tipo, assimilar essas ideias. Imagina quando eu era bem mais nova. Bem mais nova não, mas era mais nova. Mas é muito doido isso, tá? É muito doido. Você olha pro local e lembra de tudo que a pessoa escreveu. Exato! Tipo, é exatamente isso. O namorada do Matt Healy. Meus pêsames, viu? Mas enfim. É exatamente isso. Eu olhava pros lugares, eu lembrava da descrição dela do lugar. Entendeu? Eu lembrava dela falando do cara que morava junto e que ele tinha deixado um resto de comida em tal lugar específico. Sabe? Seu céu, é muito doido isso. Tipo, é muito doido visitar um lugar que só existia na sua cabeça porque você leu sobre ele. Sabe? Você só leu sobre aquele lugar. É a mesma coisa com Auschwitz, sabe? Eu só li sobre aquele lugar. Óbvio que eu já vi centenas de filmes, documentários, caralhos. Mas não é a mesma coisa do que você pisar naquele lugar, velho. Nos arredores daquilo, parece que já não tem vida, não tem nada, não tem energia, não tem... Sabe? Não tem nada. Parece que aquilo é, tipo, o que restou do que um dia foi. Não sei. Tipo, mesmo sendo um museu, né? Museu, em sua maioria, é isso. O que restou do que um dia foi. Só que parece que aquilo é o pior. É o pior, assim. Foi jogado lá. Sabe? É muito doido. E, tipo, lá é cheio de texto. É cheio de texto, tipo, é cheio. Sério mesmo. Em todas as casas que tem lá, todas as cabanas, algumas foram reconstruídas, outras não, mas algumas foram reconstruídas e
tem textos enormes em todos os lugares para ler sobre, sabe? Porque todos esses textos falam sobre ou a história de algum prisioneiro, ou a história em relação ao nazismo num todo, do Holocausto num todo. E olha, eu fiz um roteiro onde a gente passava por vários lugares que sofreram com o nazismo, sabe? Vários locais, e nenhum deles tinha informação repetida. E nenhum deles tinha o que tinha no outro, vamos dizer assim. Tipo assim, quando a gente visitou onde era a Gestapo, é surreal, pô. É surreal. E uma coisa muito foda, não tem limite de tempo. Não tem limite de tempo. Eu não peguei guia nenhum. Quando eu vou em museu e tal, eu prefiro ir sem guia. Eu sempre vou como Jesus manda, sabe? Porque eu sou muito maluca com isso, doida. Daí eu quero fazer no meu tempo, no meu momento. Mas enfim... tinha um professor lá, que eu acho que era alemão, parecia alemão. Em Berlim tinha um professor que estava na sede antiga da Gestapo, que hoje em dia é um museu para a memória do Holocausto, e ele é gratuito. Então, você entra lá e informação em tudo quanto é lugar. E ele é muito bonito, ele é muito foda, assim, sabe? Visualmente mesmo. Tipo, ele é um museu que ele tem certinho, você sabe onde você vai começar a ler. Tem cada sessão, tem sessão pra Polônia, sobre o nazismo da Polônia. Tem sessão sobre o nazismo quando chegou na Áustria. Tem quando o Hitler era menor. Tem de tudo quanto é coisa, sabe? Mas ele fala pouquíssimo em relação ao Hitler mesmo, ainda bem. Sabe? Porque foda-se quem ele era ou quem ele deixou de ser, entendeu? Quem ele era ou deixou de ser antes dele se tornar um ditador, né? Porque meio que foda-se, ele é totalmente dedicado às vítimas mesmo. Às vítimas, fatais ou não, do Holocausto. Então, é muito foda. Uma das coisas que eu mais gostei de lá é que tem uma foto do Himmler morto. Tipo, quando ele morreu, e fiquei muito satisfeita. Postei nos Close Friends. Na época. Meus close são privilegiados. Enfim. Mas tinha esse professor que tava conversando com os alunos todos. Tipo, tinha, sei lá, uma turma com umas... Caralho, começou outro AD. Isso aqui tá estranho mesmo, mano. Porque não deu meia hora do outro. O pessoal que voltou do AD, eu tinha parado de falar sobre o museu, vou voltar agora. Esse professor tava com uma turma que tinha, acho que umas 30 crianças, assim, e adolescentes. E ele tava indo cartaz por cartaz. Não é cartaz, mas é tipo um totem, sabe? Era um totem. Ele tava indo totem por totem, falando sobre... Tipo assim, eu entendo, sei lá, 0,2% de alemão. Mas dava pra ver, tanto na gesticulação dele, quanto na entonação, a raiva que ele tava falando, sabe? Ele tava falando com raiva. Sobre tudo. E eu não acho ruim essa abordagem, sabe? Não acho ruim essa abordagem. Ainda mais sendo alemão, tipo... É outra vibe, né? São outros 500, como diz minha mãe. Mas eu não acho ruim essa abordagem, entendeu? Desde que fique claro pra pessoa que você tá ensinando, eu não acho ruim. Porque quando você visita lá, você tem que saber diferenciar se ele tá com raiva mesmo ou se é só o jeito de falar. Os totens são bilíngues, tá em Dutch e em inglês.